E assim, para nós não alongar muito aqui essa apresentação, galera, o que que eu quero dizer para vocês? Tinha uma galera apreensiva, hein, Humberto, você vai debater com o Monark, meu Deus do céu, e etc e tal. Eu vi Galera, eu bastante não gente falando, tenho, né, pra você isso no Twitter, né? mas assim, galera, eu não tenho a menor perspectiva de convencer o Monark de nada, tá? Eu espero que a gente tenha aqui uma boa audiência. E eu vou tentar utilizar o nosso papo hoje aqui para demonstrar algo que eu venho falando já há bastante tempo, né? De como a ideologia pode fazer com as pessoas o que fez com o Monark, por exemplo. Eu acho que o Monark é um caso caricato, né? Assim, é uma caricatura da ideologia, né? Qual Até onde ela ideologia? pode chegar, tá? E, e então eu vou usar o nosso papo aqui para tentar demonstrar isso. Eu já mais ou menos imagino o que que o Monark vai falar. Então eu vou aproveitar para tentar demonstrar isso a partir do estudo de caso em cima do Monark e vou ver se consigo também, ao longo do nosso papo aqui, falar um pouquinho sobre o que é o Estado, né, Pô. como que ele se estabelece, o que que ele representa, enfim, toda a disputa em volta disso. Enfim, espero que seja um bom papo e que as E, pessoas tenham estômago. e também com novidades, né? Tá acontecendo muita coisa no Brasil e também que a gente vai comentar, né? Como as tarifas que o Trump acabou de impor agora. Mas eu quero dar as boas-vindas ao Monark, se apresente para o povo e dizer que é o seguinte: normalmente a gente tem regras aqui de tempo, de réplicas e tréplicas e tal, e os dois concordaram em não ter essas regras, então eu conversei com eles antes aqui, a gente vai tentar mais ou menos cada um falar numa hora, quando o outro quiser interromper, fala, ó, eu tenho uma coisa pra falar isso, mas anota, e vamos ver se dá certo. A gente não fez ainda nesse formato, eu espero que dê certo. Dê as boas-vindas ao povo aí, Monark, agradecer demais a tua presença e agradecer ao Monark que esse podcast só existe por sua causa. Vocês me ajudaram lá no começo emprestando o estúdio e o equipamento. Então sou eternamente grato a você, Monark. Não me faça perder o podcast que você fez eu ter, tá? Obrigado, seja bem-vindo. Não, eu não fiz nada. Você Fez que sim, fez o cara. podcast, eu dei uma Não, não. forcinha. Não, você fez o máximo que você podia fazer. Nem precisava, mas você fez. Obrigado demais. Sabe que eu sou eternamente grato a isso, cara. Ah, valeu, cara. Valeu. Que bom que tá dando tudo certo aí. Eu não sei o que me apresentar. Galera, quem não me conhece vai conhecer através das minhas ideias aí, conversando com o Beto. Ah, que estudo de caso que tu fez? Fez uma análise psicológica minha? E eu queria saber também qual que é a minha ideologia, cara. Pois é, eu também tenho essa dúvida, assim. Com a ideologia e como você se classifica, Monark? Você se encaixa em algum padrão, alguma coisa? A gente, quando foi colocar aqui, você é libertário, você é ANCAP, você... O que... Você tem alguma coisa que permeia teu pensamento? Dá pra colocar alguma caixa ou não? Não, eu não gosto muito desses rótulos, porque eles acabam fazendo com que você tenha que comprar toda uma estrutura de pensamento que necessariamente você não pensou sobre, tá ligado? E Entendi. não sabe se concordam ou não. Então, eu gosto de me considerar um pensador livre, certo? Eu não tenho ideologia, eu observo a realidade, as minhas experiências e as coisas que eu consumo na internet, informação, essas coisas. Tenho uma linha de raciocínio, tiro as minhas conclusões do que eu acho que é o modelo mais realístico dessas informações. Quão perto elas estão da verdade, entendeu? E aí eu dou a minha opinião. É claro que eu posso errar, às vezes eu posso chegar numa conclusão que não é verdadeira e tal, mas para eu falar que ela não é verdadeira, alguém tem que me provar logicamente que não faz sentido o que eu estou falando, entendeu? E se alguém conseguir me provar, eu vou entender a lógica e pela lógica eu vou entender qual que é o caminho certo que eu não estava enxergando. Mas nas conversas que eu tenho tido em podcast, realmente não tenho tido muitas argumentações lógicas que refutam a forma com que eu penso, entendeu? Humberto, como você classificaria o Monark? Qual é a ideologia dele? Não, eu não fiz um estudo sobre o Monark. Eu disse que a gente vai fazer agora, todos nós juntos aqui, um estudo de caso, entende? É, bom, o Monark, na verdade, assim, é bastante óbvio, né? Ele é um cara que defende o capitalismo, né? Ele pode ter várias dúvidas sobre várias coisas, mas eu duvido que ele não reivindique o capitalismo, não entenda que o capitalismo enfim, é alguma coisa que a gente deva defender, deva, enfim, concordar e por aí vai, né? Então,
Eu queria começar fazendo uma pergunta pro Monark, tá? Mano, Vamos tentar dialogar de boa aqui, né, Monark? Então, assim, a claro, primeira pergunta, cara, que eu quero te fazer, assim, em algum momento da vida da gente, né, a gente desperta para política, né? Começa a prestar atenção na política, sabe? Em algum momento a gente começa a se politizar, né? E aí a gente começa a formar a nossa opinião, né? Sobre o que a gente pensa da política, a nossa visão de mundo, assim. Então, Monark, eu queria que tu contasse para nós quando na tua vida que aconteceu essa politização, sabe? Quais eram os espaços que tu frequentava, seja reais, seja virtuais? Onde é que tu formou, né? Em quais espaços tu formou a tua visão de mundo, as tuas concepções políticas, assim? Quando, como e onde que isso aconteceu? Conta para nós aí, Monark. não, cara, eu não consigo, tipo, eu sempre me preocupei com política, assim, desde quando eu era criança, entendeu? Eu já enxergava os problemas do Brasil, tal. Eu tenho uma cena, minha mãe não vai gostar que eu conte isso, né? Mas minha mãe era muito, ela ama muito o Brasil, né? E aí quando eu era criança, eu falei, pô, esse país aqui tá tudo errado, é uma merda, tudo funciona do jeito ruim, né? Aí ela ficou muito brava comigo, me deu um mega sermão, sabe? Então eu tenho essa memória, então eu sei que desde pequeno eu já me preocupava, tipo, eu enxergava a realidade e via que era uma realidade meio capenga, o brasileiro vive e olha que eu nasci, tipo, eu cresci numa cidade interior do Rio de Janeiro, né, que chama Três Rios, e aí depois dos 6, 7 anos de idade, eu vim morar em São Paulo e passei boa parte da minha vida em São Paulo, que é, em teoria, uma das cidades com mais desenvolvimento do país, né? Existem cidades que são mais pobres, né? Digamos assim. Então, eu vivi o Brasil, o melhor que tem do Brasil, certo? Em termos de infraestrutura, de poder econômico e tudo mais, né? Então, eu sempre achei que a gente no Brasil, a gente é meio atrasado, tá ligado? E a vida também, eu sempre pensei muito sobre a vida, sobre estar vivo, né? Porque estar vivo é uma parada doida, né? Tipo, tá vivo, tá ligado? Tipo, o que é isso? O que nós estamos fazendo aqui? Por que isso existe e tal? Então, tipo, são dois tipos de pensamento que sempre me acompanharam durante minha vida, né? E aí, com o tempo, eu acho que eu naturalmente fui desenvolvendo Mas caminhos. só um detalhe, naturalmente, mas assim, essas coisas todas que você fala, eu vi seu papo com o Durante, vi teu papo com o Gaio Fato, né? Você falou um monte de coisas que você acredita, etc. Onde é que você tirou essas coisas, cara? Assim, onde é que você teve contato, por exemplo, com o que você chama de globalismo, por exemplo? Sabe, quem te apresentou essas coisas? Em que espaço isso chegou até você, Monark? É isso que eu quero saber, assim, se você pudesse ser um pouco mais sucinto aí na sua resposta. Claro, cara. Olha, o globalismo é uma pauta de discussão na internet mundial há muitos anos, né? Tipo, não Em fui que eu que lugar da internet inventei você isso. conheceu o globalismo, No Monark? Google, No no Google? Twitter, No sei Twitter? lá, Hum. páginas normais que todo mundo usa, pô. É que eu, Então, eu, eu, eu me então a gente interesso pode sobre dizer, assuntos então, diferentes. não, bacana. Então a gente pode dizer que tu formatou essa tua ideologia na internet, no Twitter, em outras redes sociais, O meu frequentou já conhecimento sobre globalismo veio fóruns, da essas internet. coisas? Alex É Jones, aí. Alex entrevistas. Jones, Que ele mais? sim, tem várias pessoas. O próprio Joe Rogan já falou Joe muito sobre Rogan. isso. É que, tipo, a Mas gente vive num mundo é globalizado, isso que, tá é isso que eu ligado? ia Essa é a falar. realidade, né? É isso que eu ia falar, Monark. Então dá uma moldada no que seria o globalismo para você e depois saber a opinião do Humberto também. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, houve um vitorioso, certo? Os aliados Certo. ganharam a Segunda Guerra Mundial. Sim, foram os E, soviéticos. Aham. e ok, mas uma guerra mundial é mundial. E quem ganha a guerra mundial ganha o controle do mundo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, formou-se uma ordem internacional, certo? Essa ordem internacional controla esse mundo desde o fim da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? E essa ordem formou laços e estrutura entre os países que a gente chama de globalismo, né? Porque todos os países meio que estão conectados, as inteligências, as agências de inteligência de todos os países, elas conversam entre si.
Então, há um sistema, né, que é, de certa forma, harmonioso, que meio que controla a geopolítica internacionalmente, né? E a gente chama isso de globalismo, que é como o mundo está funcionando, pô. Se a gente gosta ou não disso, é uma discussão mais longa, entendeu? Porque tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Humberto? Não, então, assim, de fato, né, a formatação de uma ordem política mundial se estabelece após a Segunda Guerra, isso aí Econômica ok, a também, gente né? sabe disso, né? Sim, uma ordem política econômica, né? Que vai ser a ordem da Guerra Fria, né? Então não há, né, como o Monark falou aqui, nenhum tipo de hegemonia que se estabeleça após a Segunda Guerra. Ao contrário, nós vamos ter a Guerra Fria, nós vamos ter dois blocos de poder, né, político-econômico, que vão disputar essa hegemonia, né? A questão é Mas por que que é o bloco socialista, né, ele acaba em 1991 e aquela organização no mundo ocidental, né, que foi estabelecida após a Segunda Guerra, ela se manteve e se transformou numa ordem econômica hegemônica. Isso aí é verdade. Agora, quanto ao globalismo, tá, Vilela e todo mundo que está aqui nos assistindo, é algo que, primeiro, que tem que ser dito, assim, né, para não caber nenhum tipo de outra interpretação. É uma teoria da conspiração, tá? Tem mais de 100 anos, tá? O globalismo, ele nasce a partir da teoria da conspiração dos protocolos dos sábios de Sião, tá? Isso aí vai ser desenvolvido ainda no final do século XIX, isso aí vai passar ali, na época, na Rússia, czarista, vamos dizer assim, uma adaptação, um plágio, de um texto do Maurice Joly, que é um texto de 1864, então alguns anos antes disso, tá? E intitulado, inclusive, Os Diálogos do Inferno, entre Maquiavel e Montesquieu, tá? Daí que sai essa ideia dos protocolos dos sábios de Sião. Mas, assim, que esse livro, que inclusive inspirou essa teoria, que é uma teoria da conspiração, ele é um livro de humor, né, que criticava, né, o imperador Napoleão III, tá? E basicamente o que diz isso? Que há um grupo de famílias que controlam o mundo, que se reuniam em Praga para decidir o destino do mundo, etc. Mas qual é o ponto importante para que todo mundo que está aqui assistindo a gente saiba, tá? Essa ideia que nasce a partir dessa ideia dos protocolos do Sábio de Sião, que depois vai ser incorporada pelo perennialismo, que é uma filosofia que vai ser trazida para o Brasil pelo Olavo de Carvalho, enfim. Isso parte daquela ideia, né, de um processo antissemita, que é a ideia do judeu internacional, né, que controlaria o mundo e tal. Quem reproduz muito isso, né, é o Alex Jones, dos Estados Unidos, né, que é um cara bem caricato e tal, mas que compartilha um pouco disso, né, falam muito dessa coisa de ideologia woke e tudo mais, mas que na prática, né, é o quê? É antissemitismo, essa ideia de judeu internacional que controla o mundo, que quer Rapidinho, Berto, você tá me chamando de antissemita, cara? Só para saber. Não, eu não tô contando a história do globalismo. Mas eu não senti isso daí mas também, é que você tá, pode segurar tua onda dizendo... aí, segura tua onda aí que eu tô falando, tá? É pra sempre depois que você fala o que você quiser falar, você questiona, tá de boa, tá? Entendi. Não é um debate, então. Assim, não é um debate, é uma palestra. Cada um tem o seu tempo de palestrar. Não, cara, é que eu tô falando, cara. Você pode deixar eu falar? É difícil você ouvir. Eu tô falando com você, eu sou seu debatedor, eu sei que você não quer ouvir, Monark, mas assim, as pessoas talvez queiram ouvir, então relaxa. Eu ouvi um monte de coisa, eu tô fazendo uma interjeição sobre o que você tá falando, pra você explicar. Não, só tu isso, fez e eu cara. respondi, beleza, tá. Eu não tô te chamando de antissemita, eu tô dizendo que surgiu. Fala sobre essa ideia de globalismo é uma teoria da conspiração que tem uma origem. Mas não é teoria da conspiração, cara. De onde você tirou aqui teoria da conspiração? Não, isso é realidade, pô. Mas espera aí, Monark. O mundo não tá globalizado? Mas só uma coisa, Humberto, você vai fechar isso e depois eu passo pro Monark colocar as considerações dele. Porque inclusive eu acho que ele vai falar do Bilderberg, de outros grupos, né, que se reúnem de tempos em tempos e tal, porque eu acho que ele tem essa visão. Então vamos lá, Humberto. Não, assim... Agora eu já perdi meu fio da meada, porque era isso que eu tinha medo de acontecer. Você estava falando, basicamente como nasceu. É a origem, tá? Só para concluir, Vilela, só um segundo. O que eu tentei explicar aqui é a origem, tá, da teoria da conspiração do globalismo, tá? Que tem essa relação com o judeu internacional, que é famílias que dominam um mito antissemita, tá? O meu ponto é esse, tá?
Porque se existe globalismo, né, o monarca vai ter que dizer de onde que ele está tirando isso, enfim, talvez ele possa dizer agora quais são as fontes dele para ele dizer isso para a gente. Vamos lá, Monark. Quais são os sinais, de globalismo que você vê Só o fato da Apple produzir os iPhones na China, com os materiais da Índia, você está entendendo? A gente tem toda uma estrutura de mercado que só seria possível se houvesse uma coordenação super avançada entre os países. Como que você vai produzir um produto que você precisa de que o navio chegue na hora certa, do lugar certo, com a quantidade certa de material, e tudo entre, tudo funcione, e você faça isso da forma mais barata. A única forma de você fazer isso é ter uma integração dos sistemas econômicos, que é o nome do globalismo, entendeu? Tipo, se você falar que é uma teoria da conspiração, porque tem um livro, blá, 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 isso aí é lero-lero, cara, no final das contas, porque a gente vive no mundo, o mundo real, e o mundo real tem um mercado globalizado, você não pode negar isso é fato, né? É fato, pô, você não tem como negar. E aí, esse mundo globalizado só é possível porque tem uma estrutura política que também é globalizada, certo? Então, essa estrutura política é o que a gente chama de globalismo. Agora, tem judeus nessa estrutura política? Tem, mas tem chineses, entendeu? Tem brasileiro, tem italiano, tem francês, entendeu? E tem judeu também, entendeu? Porque judeu tem dinheiro pra caralho, normalmente, né? Eles gostam de se gabar, inclusive, disso. Então, porra, e não tem problema nenhum de ter judeu rico, tá ligado? O mundo, é isso que eu tô falando. A questão não é qual etnia tem poder aonde, né? A questão é que existe um sistema político centralizado de controle, uma governança mundial, entendeu? E todos os países cooperam com essa governança mundial. Um fato que a gente pode mostrar é o acordo da Antártica, cara, que todos os países respeitam, entendeu? Se há uma regra, se há coisas que todos os países têm que respeitar, então há uma certa união política, entendeu? Então não é teoria da conspiração, cara. É só o mundo real.